Polícia Civil realiza a maior operação já feita contra a lavagem de dinheiro. O montante de 6 bilhões de reais veio de uma aliança entre as duas maiores facções do Brasil. Novas imagens mostram o atropelamento de duas jovens em São Caetano do Sul. Estudante que matou as garotas segue preso. Continua preso o motorista que atropelou e matou duas jovens no ABC Paulista. A justiça converteu a prisão em flagrante para preventiva. Segundo o advogado de uma das vítimas, o suspeito tem mais de 70 pontos na carteira por infrações de trânsito. As imagens são chocantes. Câmeras de segurança mostram as duas jovens, Isabela Priel Regis e Isabelle Helena de Lima Costa, de 18 anos, atravessando uma das principais avenidas de São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Elas estavam na faixa de pedestres quando foram atingidas em cheio por um veículo em alta velocidade e arremessadas a mais de 50 metros de distância. O carro destruído dá uma ideia da gravidade do impacto. O acidente aconteceu por volta das 11 horas da noite de ontem. Por esta câmera, é possível ver que o semáforo estava no amarelo para os veículos no momento do impacto e o semáforo de pedestres ainda estava fechado. Quem dirigia o veículo era o estudante Brendo dos Santos Sampaio, de 26 anos. Ele realizou o teste do bafômetro, que não constatou embriaguez. O motorista foi ouvido na delegacia e acabou detido. O caso foi registrado como homicídio com dolo eventual quando se assume o risco de matar. Esse indivíduo realmente estava em alta velocidade, uma velocidade incompatível com o local que ele trafegava, e ele assumiu o risco de causar um acidente ou de causar esse atropelamento que culminou com a morte de duas meninas. Sem dúvida, foi muito positiva essa decisão judicial e era o que era esperado pela polícia. A autoridade policial, ele convicto dessa infração de trânsito, ele autuou em flagrante. Uma testemunha relatou que o carro parecia disputar um racha com outro veículo. A advogada de Brendo contesta a versão. Teve um rapaz que se apresentou na delegacia e informou que aparentemente ele estava, mas assim, aparentemente estar é uma distância muito grande, né? O fato dele ter emparelhado com outro carro, frenado e emparelhado contra o carro, quando a gente para no farol, é normal que a gente pare ao lado de outros carros que estão ali no farol. Então, agora, o fato dele frear bruscamente lá atrás, isso não comprova, né? Não traz nenhuma prova robusta de que era um racha. Inclusive, em todas as filmagens que nós temos circulando na internet, aos montes, só mostra o carro do Brendo. Não existe nenhum outro carro. Ele, de fato, empenhou ali na hora da travessia no farol um pouco mais de velocidade para que não ficasse no amarelo e não ficasse no vermelho, tomasse uma multa ali e tal. E o momento em que ele estava olhando para o alto, para o farol, foi o momento em que as meninas estavam atravessando. De acordo com os advogados que defendem a família de Isabelle Helena de Lima Costa, o motorista que causou o acidente acumula 71 pontos na carteira de habilitação, sendo que o limite máximo permitido é de 40 pontos. Ainda de acordo com os advogados, a CNH dele está em processo de suspensão. O que mostra que esse tipo de conduta provavelmente não foi a primeira. Provavelmente participar de racha, andar na Avenida Goiás, ao que parece pelos vídeos, com mais ou menos 100 km por hora, aparentemente por ter 4 multas gravíssimas, é uma conduta que ele tem costume de praticar. A Polícia Civil do Rio de Janeiro fez hoje uma operação contra as facções Comando Vermelho e PCC. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, foi a maior ação já realizada contra a lavagem de dinheiro do tráfico, que chegou a movimentar em um ano cerca de 6 bilhões de reais. A operação contou com o apoio de policiais civis do Rio de Janeiro e de São Paulo para combater o núcleo financeiro das facções criminosas. Em Franca, no interior paulista, Tiago Ferreira dos Santos foi preso. Segundo a polícia, ele tinha ligação com o PCC e era procurado por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e outros crimes. No Morro do Falé, zona norte do Rio, uma mulher foi detida com 8 telefones celulares. Pelo menos um dos aparelhos era roubado. Em outro endereço do Rio, os policiais apreenderam celulares, cartões de crédito e um notebook.
Durante as investigações, a polícia descobriu que as duas maiores facções criminosas do país, o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da capital, se aliaram em um esquema de lavagem de dinheiro. As quadrilhas operavam fintechs e chegaram a criar um banco digital para ocultar patrimônio. Em apenas um ano, elas movimentaram 6 bilhões de reais. Esse dinheiro saiu daqui, teve destino, principalmente regiões de fronteira, principalmente Paraguai e Bolívia, e esse dinheiro todo lavado, todo oriundo do crime organizado, ele foi utilizado para compra de armas, drogas e justamente financiar a política expansionista e territorial do Comando Vermelho aqui no estado do Rio de Janeiro. 22 empresas são investigadas no inquérito, entre elas uma perfumaria de São Paulo. É uma empresa de fachada cuja sócia está cadastrada em programas de auxílio emergencial em razão de miserabilidade. Após essa empresa, esse dinheiro era pulverizado por dezenas de empresas também de fachada, de ramos diversos, como floricultura, plataformas contábeis, que tinham redes sociais ativas, figurando ali como uma plataforma contábil, quando, na verdade, também era utilizada para lavar o dinheiro do tráfico. Segundo a polícia, o esquema financiava a tentativa do Comando Vermelho de tomar comunidades da zona oeste do Rio controladas por milícias. O Comando Vermelho, com sua sanha de expansão territorial, e é esse dinheiro, são esses recursos financeiros que viabilizam esse tipo de ação, trazendo pânico, terror ao Rio de Janeiro. E por falar em terror, também no Rio de Janeiro, bandidos sequestraram 7 ônibus na zona norte da cidade. O repórter Tony Vendramini tem as informações. Oi, Tony, boa noite. Infelizmente tem se tornado algo mais comum, Quase um padrão no Rio de Janeiro quando há essas operações policiais e os bandidos acabam usando a população como escudos, reféns aí para pressionar a polícia. 7 ônibus sequestrados. Exatamente, Amanda. Boa noite, Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. Mais uma vez, os criminosos ordenaram o desembarque dos passageiros, atravessaram os ônibus-navio e usaram os coletivos como barricadas. A ação dos criminosos aconteceu em 2 bairros da zona norte do Rio. Na Pavuna, 6 ônibus foram sequestrados em retaliação a uma operação policial no complexo do Chapadão. Na ação, 2 suspeitos foram baleados e 1 preso. 2 fuzis foram apreendidos. O 7º ônibus foi sequestrado para dificultar uma outra operação policial que acontecia no Complexo da Maré para combater o tráfico de drogas e o roubo de carros. 42 escolas da região chegaram a suspender as aulas. Segundo a Rio Ônibus, somente esse ano, 49 coletivos foram sequestrados no Rio de Janeiro. Amanda, Augusto. Obrigado, Tony. Em Minas, um casal mexicano foi preso tentando transportar 6 quilos de metanfetamina no Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte. Os agentes da Polícia e da Receita Federal flagraram os suspeitos de 26 anos com os pacotes amarrados nos corpos. O homem e a mulher embarcaram em Cancún, conseguiram passar pela fiscalização durante uma escala no Panamá e tinham o Brasil como destino final. Eles foram autuados por tráfico internacional de drogas e encaminhados para presídios da Grande BH. Pesquisa Datafolha divulgada hoje mostra uma leve queda na avaliação positiva do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O índice dos que consideram o governo estadual ruim ou péssimo dobrou em 2 anos. Segundo a pesquisa, 41% dos paulistas avaliam a gestão do governador Tarcísio de Freitas como ótima ou boa. No último levantamento, feito em março de 2023, esse percentual era de 44%. 33% consideram o governo regular. Antes, eram 39%. 22% avaliam o governo de Tarcísio como ruim ou péssimo. Antes, eram 11%. E 4% não souberam responder. Eram 6% na pesquisa anterior. O Datafolha também questionou os entrevistados sobre o trabalho do governador de São Paulo. A maioria, 61%, aprovam a atuação dele. Os que desaprovam são 33% e 6% não souberam responder.
Direto para Brasília, a polícia usou gás lacrimogênio para conter um tumulto durante a marcha indígena que acontece agora na capital federal, onde cerca de 8.000 indígenas estão reunidos no acampamento Terra Livre desde o fim de semana. E é para lá que vamos ao vivo com o repórter Igor Damasceno, que nos traz os últimos acontecimentos. Oi, Igor, boa noite. Como é que está a situação agora? Já foi controlada? Já sim, Amanda, mas continua tendo um policiamento reforçado aqui na Esplanada dos Ministérios. Boa noite a você, também ao Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. Eu falo ao vivo do canteiro central da Esplanada, em frente ao Palácio do Itamaraty e bem ao lado do Congresso Nacional. E antes de passar mais informações, deixa eu só mostrar a movimentação aqui para vocês. Olha só, alguns policiais militares estão reforçando a segurança aqui nesse local. Vou mostrar para vocês agora a quantidade de viaturas, não só da PM, mas também do Corpo de Bombeiros, isso para reforçar a segurança aqui na Esplanada. A Esplanada está totalmente fechada, ninguém entra, ninguém sai, até segunda ordem da Secretaria de Segurança Pública daqui do Distrito Federal. E por que isso? Porque há cerca de 40 minutos, um grupo de indígenas tentou avançar contra o Congresso Nacional. Cerca de 8.000 indígenas estão aqui em Brasília desde o início da semana, e isso por causa do acampamento Terra Livre. É a 21ª edição do evento. Os indígenas se reúnem aqui em Brasília em busca de mais direitos, também para reclamarem da falta de segurança nos territórios. E então esses indígenas, desde o início da semana, eles estão fazendo marchas lá do acampamento até aqui próximo do Congresso Nacional. Essa marcha tem aí algo em torno de 5 quilômetros. E quando essa marcha acontece, uma parte do Congresso fica totalmente fechada. É um caráter mesmo preventivo. Não tinha nenhuma manifestação fora do que estava programado, nenhum ato de violência programado, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Os indígenas vêm até o Congresso Nacional, ficam parados em frente e ali eles fazem o protesto deles, na maioria das vezes contra o marco temporal. Só que hoje, um grupo de indígenas tentou avançar contra os gradis. Eles tentaram entrar à força no Congresso Nacional. E aí a Polícia Legislativa, então, foi acionada. Usou bombas de efeito moral para dispersar esses indígenas que tentaram entrar no Congresso. E por que o Corpo de Bombeiros está aqui? Porque o gás lacrimogênio, ele acabou afetando alguns dos indígenas que protestavam, que precisaram ali dos primeiros socorros. Então é realmente uma situação que gerou um certo ânimo exaltado por aqui, mas o policiamento está reforçado, a confusão já foi controlada, os indígenas estão voltando para o acampamento e agora a polícia faz a segurança em caráter preventivo. A qualquer momento, posso voltar com novidades. Que confusão. Obrigado, Igor. Até já, então. A Prefeitura de Porto Velho, em Rondônia, decretou situação de emergência por causa da cheia no Rio Madeira. Assim, fica permitido a adoção de medidas emergenciais por parte da Defesa Civil e a dispensa de licitação para a contratação de serviços e obras. Em menos de 6 meses, o rio saiu do menor nível da história para a cota de transbordamento. Cerca de 10.000 pessoas foram diretamente afetadas. A gestão municipal reforçou o pedido para que moradores de áreas de risco procurem por abrigo. E agora é hora de previsão do tempo com o nosso Igor Silveira. Igor, essa chuvarada continua. Aqui em São Paulo também choveu muito hoje. Eu peguei essa chuva, acho que em 2 momentos diferentes do dia, e não foi chuva fraca, não. Estava chovendo forte. Exatamente. Em São Paulo choveu forte, amanhã essa chuva por aqui perde a força. Boa noite, Amanda, boa noite, Augusto, boa noite para você que está em casa. Mas a sexta-feira ainda vai ser com chuva em grande parte do país, principalmente nessa área mais escura aqui do mapa, na região norte, onde a chuva pode ser mais volumosa, o que aumenta o risco aí das cheias nos rios. Agora, no centro-sul do país, o sol começa a aparecer amanhã, não tem previsão de chuva, mas não esquenta muito. No Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, tem estabilidade no litoral dos 3 estados, ainda por influência do sistema de alta pressão. Ele é o responsável por levar umidade para todo o litoral. Agora em São Paulo, Amanda, como você comentou, choveu forte hoje no início da tarde. Em poucas horas de chuva, ruas ficaram alagadas, teve queda de granizo e a Defesa Civil emitiu alerta por causa dessa chuvarada. Amanhã quase não tem previsão de chuva, também não esquenta muito. A máxima não deve
passar dos 23 graus e são esperados só 1,7 milímetros de água. No sábado sobe para 25 graus, no domingo 26 e na segunda-feira a mesma temperatura. Agora no Rio de Janeiro tem bastante estabilidade, ainda a previsão de chuva por lá. Os termômetros devem alcançar os 28 graus. Em Belo Horizonte a mesma temperatura e Vitória no Espírito Santo alcançando os 30 graus de máxima. O sistema de baixa pressão que estava na direção do sudeste avança em direção ao nordeste. Por isso tem previsão de chuva em todo o interior nordestino, como a gente observa aqui no mapa. Só que a chuva mais volumosa se concentra ainda entre o Maranhão e o Ceará. Mesmo com tanta instabilidade, as temperaturas ainda continuam altas nessas regiões, máximas alcançando os 29 graus em Fortaleza amanhã. No centro do país, os termômetros podem chegar na casa dos 30. Agora no sul, a máxima não deve passar dos 25 graus em Porto Alegre. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigado a você, Igor. Até amanhã. Começa na próxima semana uma nova fase da campanha de vacinação nacional. O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha. O objetivo é imunizar 90% dos estudantes da rede pública contra doenças como sarampo, febre amarela e HPV. A campanha vai ser entre os dias 14 e 25 de abril em mais de 100 mil escolas públicas. O investimento previsto é de mais de 150 milhões de reais para atender cerca de 30 milhões de crianças e adolescentes de até 15 anos. A vacinação vai acontecer nas escolas, após a autorização dos responsáveis. A gente acredita que os pais vão sim aderir, desde que eles sejam previamente avisados, né, o que vai ser feito na escola, quando será feito, as vacinas serão disponibilizadas, de maneira que ele também não seja surpreendido, né? A gente sabe como que a vida é, né? A correria do dia a dia, né? As famílias geralmente não têm esse tempo, essa disponibilidade de procurar, né, uma unidade de saúde para vacinar as crianças. Então, essa parceria aí é muito importante, porque as unidades de saúde podem vir até a escola, né? Se preferir, a família também pode garantir a imunização nas unidades básicas de saúde. Os imunizantes que vão estar disponíveis são: para crianças entre 9 meses e 5 anos de idade, vacinas contra a febre amarela, tríplice viral e tríplice bacteriana. As crianças e adolescentes entre 5 e 15 também poderão ser imunizadas contra a meningite meningocócica e o HPV. O governo também anunciou o lançamento da Caderneta Digital de Saúde da Criança. Nesta plataforma serão disponibilizadas informações como a previsão das próximas doses e as vacinas em atraso. Além de facilitar a vida dos pais e ter a caderneta em qualquer lugar, porque vai estar lá no celular, também a caderneta digital vai mandar mensagens ativas para nenhum pai, nenhuma mãe esquecer que está na hora de vacinar, da dose de reforço e outras mensagens e informações na área da saúde para essa criança. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que ainda não é possível fazer uma avaliação criteriosa sobre o tarifaço anunciado pelos Estados Unidos. O repórter Rafael Felite tem mais informações. Oi, Rafael, boa noite. Essa declaração não é à toa, né? Afinal de contas, o Donald Trump muda de humor, um dia sim, outro também, um dia coloca tarifas, outro dia recua. Então, acho que essa declaração do ministro Fernando Haddad é bem lógica. Oi, Amanda, boa noite a você, boa noite, Augusto, a todos que nos assistem. Pois é, o ministro destacou a instabilidade no cenário internacional em meio à escalada dessa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Com esse cenário, o dólar voltou a subir e fechou a R$ 5,89, uma alta de 0,92%. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa Brasileira, fechou o dia com 126.354 pontos, uma queda de 1,13%. Haddad disse que o presidente Lula recomendou prudência neste momento e ressaltou que a diplomacia brasileira segue a negociação com os Estados Unidos pelo fim das tarifas extras e com outros países para a abertura de novos mercados. Haddad disse ainda que o Brasil deve seguir negociando com todos e não ficar dependente de grandes blocos das grandes potências, que são os Estados Unidos, a China e a União Europeia. Vamos ouvir o que disse o ministro. Olha, como as coisas mudam a cada 24 horas, né, no plano internacional, não há uma diretriz clara e as pessoas estão com muita insegurança sobre o que está acontecendo
com o governo dos Estados Unidos, não é possível nesses poucos dias transcorridos de fazer uma avaliação criteriosa. Então, os nossos canais estão abertos e nós sempre deixamos claro para o governo dos Estados Unidos que o Brasil não pode se ver, pela sua dimensão, não pode se ver como anexo de um dos 3 blocos, porque nós temos comércio crescente com os 3 blocos econômicos. Fernando Haddad também comentou a declaração do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sobre ampliar a isenção aí da conta de luz para cerca de 60 milhões de consumidores. Segundo Fernando Haddad, não existe nenhum estudo do governo com relação ao tema. Vamos ouvir. Não tem nenhum estudo na Fazenda, nem na Casa Civil, sobre esse tema. Então, não chegou ao conhecimento nem do Palácio, nem aqui da Fazenda. O que não impede, evidentemente, o Ministério de estudar o que quer que seja, mas nesse momento não há nada tramitando. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal autorizou que o general Braga Neto receba a visita do deputado Sóstenes Cavalcante e de 23 senadores. Braga Neto é réu acusado de participar da tentativa de golpe de Estado. Ele está preso na 1ª Divisão do Exército, na Vila Militar, no Rio de Janeiro, desde dezembro de 2024. O ministro autorizou uma visita para cada parlamentar, sendo até 3 visitas individuais por dia. E os visitantes não poderão entrar com aparelhos eletrônicos. O deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, está mais de 24 horas sem se alimentar e sem sair da Câmara. O parlamentar só tem bebido água e isotônico. A medida é um protesto contra a decisão do Conselho de Ética, que aprovou ontem a cassação do mandato dele por quebra de decoro parlamentar. Glauber Braga responde a um processo por expulsar do Congresso, a chutes e empurrões, o integrante do Movimento Brasil Livre, o MBL. O pedido de cassação deve ser analisado no plenário principal da Câmara na próxima semana. O presidente Lula sancionou o orçamento deste ano. A lei prevê um superávit primário de 14 bilhões e meio de reais e garante recursos para pagar as despesas com o Bolsa Família e com o aumento do salário mínimo. O superávit previsto representa uma melhora em comparação com o ano passado, quando foi registrado um rombo de 11 bilhões de reais. O texto foi alterado pelo Congresso, que incluiu a previsão de 50 bilhões de reais para cobrir as emendas parlamentares. Entre as propostas de gastos dos deputados e senadores estão 18 bilhões para o programa Minha Casa Minha Vida. A Polícia Federal cumpriu hoje 28 mandados de busca e apreensão em 13 cidades de São Paulo e da Bahia para desarticular uma organização suspeita de desvios de recursos públicos na área da saúde. Entre os alvos está o prefeito de Sorocaba, no interior paulista. Os agentes federais passaram a manhã no prédio da prefeitura atrás de documentos e equipamentos eletrônicos que ajudem a comprovar as denúncias. De acordo com a polícia, os desvios começaram com suspeitas de fraudes na contratação de uma organização social para administrar, operacionalizar e executar ações e serviços da área da saúde de Sorocaba. As investigações identificaram atos de lavagem de dinheiro por meio de depósitos em espécie, pagamento de boletos e negociação. Foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão. Entre os endereços, a casa do atual gestor do município, Rodrigo Manga, do Republicanos, o diretório do partido e residências de pessoas ligadas ao prefeito. Um carro de luxo, armas e munições foram apreendidos, além de 600 mil reais em espécie. Parte do dinheiro estava em uma caixa de papelão dentro do porta-malas de um veículo. Não há informações sobre a quem pertence o dinheiro encontrado. Todo o material passará por análise da Polícia Federal. As investigações contra o prefeito daqui de Sorocaba começaram em 2022 após a quebra do sigilo bancário e fiscal de outros suspeitos. As apurações apontam que ele teria recebido propina por meio de transações imobiliárias e depósitos em espécie a operadores financeiros, incluindo um amigo pessoal.
Manga tem 45 anos e foi reeleito no primeiro turno das eleições de 2024. O político é conhecido nas redes sociais por fazer publicações sobre sua gestão. De acordo com o Ministério Público, há postagens com desinformação que estão sendo questionadas na Justiça. Mas se tiver algum problema com a cidade ou porque a gente está incomodando, mexa comigo! Em nota, a defesa do prefeito Rodrigo Manga disse que a operação da Polícia Federal causou surpresa e sugere o uso político da força policial. E afirmou que não existe qualquer elemento ilícito que relacione o prefeito aos fatos investigados. Os investigados poderão responder pelos crimes de corrupção passiva, ativa, lavagem de dinheiro, peculato, contratação direta e ilegal e frustração de licitação. O Brasil começou a exigir visto para cidadãos dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. A exigência foi restabelecida por um decreto do presidente Lula, publicado no início de 2023, mas que entrou em vigor somente agora. De acordo com o Itamaraty, a medida respeita o princípio da reciprocidade. Os 3 países também pedem visto para brasileiros. O presidente Lula confirmou a escolha do deputado federal Pedro Lucas, do União Brasil, para o Ministério das Comunicações. Vamos conversar em Brasília com o repórter Igor Damasceno, que nos conta toda essa história, né? A gente deu anteontem a queda do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, por causa de uma denúncia da Procuradoria-Geral da República. Imediatamente, um outro deputado que a gente também já havia adiantado anteontem foi anunciado, ou deve ser anunciado formalmente, para preencher esse cargo, para ser o novo ministro das Comunicações. Boa noite, Igor. Amanda, boa noite novamente a você, ao Augusto, também a todos que nos acompanham. A confirmação veio da ministra da Secretaria das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Ela acaba de sair de uma reunião a portas fechadas com o presidente Lula e integrantes do União Brasil e anunciou que o deputado federal Pedro Lucas Fernandes, do União Brasil do Maranhão, vai assumir o Ministério das Comunicações. Ele, inclusive, estava presente nessa reunião com o presidente. O deputado pediu só um prazo, pediu para que assuma o ministério depois do feriado da Semana Santa. Isso para ele resolver algumas pendências lá no partido e se habituar um pouco mais com a pasta que vai chefiar. Daqui até lá, quem vai assumir o ministério interinamente vai ser o secretário executivo da pasta. Lembrando que Pedro Lucas assume o lugar deixado por Juscelino Filho. Ele que pediu demissão no início desta semana após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República por um suposto caso de corrupção. Nós preparamos uma reportagem sobre o perfil do futuro ministro. Vamos acompanhar. Pedro Lucas Fernandes tem 45 anos e foi eleito para a Câmara dos Deputados pela primeira vez em 2018. O parlamentar foi reeleito em 2022 com quase 160 mil votos, sendo o segundo candidato mais votado do Maranhão. A carreira política dele começou em 2013, quando se elegeu vereador de São Luís. Em 2017, quando ainda era vereador, Pedro Lucas Fernandes foi indicado para ocupar o cargo de presidente da Agência Executiva Metropolitana do Maranhão. Na época, o governador do estado era o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. O deputado é formado em administração de empresas com especialização em planejamento governamental. Pedro Lucas é o líder do União Brasil na Câmara e já foi vice-líder do governo em 2023. No programa É Notícia desta noite, a jornalista Beatriz Bula conversa com o Felipe Salto, economista-chefe da Warner Investimentos e ex-secretário da Fazenda do Estado de São Paulo. Na entrevista, Salto falou sobre os impactos do tarifaço mundial imposto pelo presidente Donald Trump. Quem mais vai pagar o preço dessa fatura, né, imposta pelo Donald Trump vai ser o povo americano, porque o ajuste vai se dar no preço, quer dizer, inflação. Veja, as empresas, por mais que você tenha mobilidade dos fatores de produção, você consiga aumentar uma planta industrial, uma coisa desse tipo, ainda mais nos Estados Unidos, que tem uma produtividade alta, você não consegue da noite para o dia, apenas porque foram impostas tarifas, aumentar a sua produção, gerar mais empregos. O ajuste vai se dar no preço, quer dizer, como você vai ter uma restrição do lado da oferta, porque vai entrar menos produtos, um volume menor de importados,
o preço vai ter que se ajustar, porque a demanda vai continuar existindo. É uma visão antiquada que o Donald Trump revela ter a respeito do funcionamento dos mercados, da economia, e na contramão da história, porque ele vai prejudicar o próprio país. Vai gerar menos bem-estar, menos crescimento econômico, menos investimentos e vai gerar turbulências nas outras nações também, que vão precisar arranjar outros parceiros comerciais, e aí é que o Brasil pode se beneficiar. Felipe Salto afirma que o Brasil, que essa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China pode beneficiar o Brasil. Acho que para o Brasil, talvez a gente seja mais beneficiado no curto prazo do que outros países, porque a gente tem essa vantagem de ter recebido uma alíquota, uma tarifa mais baixa de 10%, tem essa questão de que outros concorrentes nossos que exportam também soja, outras matérias-primas e tal, receberam alíquotas maiores, e a gente tem essa frente com a União Europeia, agora abriu portas também com o Japão, que é dificílimo de entrar. É uma leitura otimista desse cenário? Para o Brasil, sim, no curto prazo. Claro que se você continuar com essa maluquice que o Trump estabeleceu por lá, isso vai produzir uma redução tão forte no crescimento mundial, que aí vai afetar também o Brasil negativamente. Para o economista, a anistia não deve ser concedida aos participantes dos atos de 8 de janeiro de 23. Há uma pauta política hoje em discussão, que é a pauta da anistia aos condenados envolvidos, não só os que já foram condenados, no 8 de janeiro. Essa pauta, ela tem impacto econômico para o Brasil, na avaliação de investidores, mercados, estrangeiros, etc.? Entendo que indiretamente sim, porque é uma pauta que coloca em xeque a própria discussão sobre a institucionalidade, a força da democracia brasileira. Não há como tergiversar e negociar e abrir mão de certos valores e compromissos, como a defesa do Estado Democrático de Direito, da Constituição Cidadã, a Constituição de 88, mas essa tentativa não pode passar impune, a gente não pode passar uma borracha nisso, sobretudo porque ter um Estado forte e uma democracia forte são ainda pré-condições daquelas pré-condições econômicas que a gente estava discutindo há pouco, para ter crescimento, para ter expansão do bem-estar social. O programa Notícia vai ao ar hoje às 11h45 da noite. Não perca. Com a chegada da Semana Santa, os preços dos alimentos tradicionais da Páscoa estão quase 22% mais caros neste ano. A Páscoa na casa da Vanessa vai ser bem diferente esse ano. Não vai ter ovo de Páscoa, não terá. E o cardápio, bom, vai ser básico, né? Nossa comida do dia a dia mesmo. Bacalhau, nem pensar. Peixe, talvez o atum com batatas, talvez. E a gente vai adaptando, né, o cardápio, porque realmente o preço está muito alto. Na casa da dona Nancy, o cardápio programado para o almoço da Sexta-feira Santa era uma bacalhoada com muita batata, regada a azeite. Mas preocupada com o aumento dos preços desses alimentos, ela também resolveu adaptar o menu. Estão impraticáveis, né? Estão muito caros. O azeite está caro, o bacalhau está caro, né? Então a gente vai vendo assim, alternativas. Peixe congelado, que tem muito o que fazer, né? Esse ano, mesmo de salgando bacalhau, o almoço de Páscoa ainda será salgado para o bolso do brasileiro. Segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, de 2023 para cá, o preço dos produtos que fazem parte do almoço de Páscoa, como pescados, azeites e chocolates, aumentaram mais de 21,6%. A gente pode resumir boa parte das variações a questões climáticas. O chocolate subiu mais de 100% nos preços ao produtor. E isso faz com que você tenha um repasse para o produto final, que são, enfim, o chocolate com bons ovos de Páscoa. O que dá para destacar é que teve problemas relacionados à produção, de forma que reduziram a oferta, né, o volume disponível para a produção e, consequentemente, isso tem afetado os preços na ponta final, que é o consumidor. Entre os produtos mais procurados nesse período, o chocolate registrou um aumento de 27% de 2023 a 2025.
O azeite se destacou com a maior elevação acumulada, 74% de aumento. E as proteínas mais comuns do almoço de Páscoa, o bacalhau e o atum, apresentaram inflação de 30% nos últimos 3 anos. O jeito é apostar em receitas novas para driblar os preços altos e tentar agradar o paladar de todos. Talvez a gente pense em algo mais simples mesmo. Pode ser um mousse, quem sabe, algo assim, adaptado. Ovo de Páscoa não. O Rede TV News desta quinta-feira fica por aqui. Obrigado por sua companhia. Uma ótima noite para você. Nos vemos amanhã às 7h20. Boa noite. Até lá.